Olá, meus amigos! Sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou colocar em dia algumas coisas que prometi e acabei devendo. Depois de muito tempo, muitas atividades, muitas aulas, graças a Deus, vou fazer a análise da prova do TJ, a prova que ocorreu aqui no Mato Grosso do Sul, tá? A prova já tem um mês, mas eu prometi que ia fazer uma análise, vou fazer uma análise aqui no canal, prometi que ia fazer a análise das provas, ou das principais provas que ocorressem aqui no Mato Grosso do Sul. A prova do TJ não pode ficar para trás, foi uma prova, uma prova promovida pela banca Fundação Getúlio Vargas, Então, vamos fazer a análise. A prova ocorreu numa tarde, no domingo à tarde, e, no caso, todas as questões de língua portuguesa foram idênticas. Então, vou fazer aqui uma análise da prova de psicólogo, tá? Que foi a prova que chegou em minhas mãos, mas foi a mesma prova da área meio e da área fim. Antes, porém, os avisos. Bom, de sempre, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code. Contribua com o canal. Você financia o Gramática Descomplicada. Contribua com qualquer valor, tá? Descendo aqui na descrição, também vou deixar minha chave Pix. É o prof.gessecortez@gmail.com, tá bom? Contribua com o canal. E o outro aviso agora é uma novidade. Agora nós temos o Gramática Descomplicada, turma de julho. Isso mesmo. Você quer começar a estudar comigo, fazer o Gramática Descomplicada do zero. Gramática Descomplicada módulo 1. Cada módulo, meus amigos, eu distribuí num período de 3 meses. Então, um ano corresponde a 4 módulos. O primeiro módulo corresponde à fonética, acentuação gráfica, os assuntos básicos do concurso público. Se você está muito tempo sem estudar, venha estudar comigo. As aulas vão ocorrer às quartas-feiras, às 18h30. Lá pelas 18 horas eu mando o link do grupo que você vai se matricular e eu vou te colocar. As aulas são ministradas pelo Meet. Todas as aulas são gravadas, disponibilizadas em plataforma específica, para você não perder absolutamente nada. A ideia é que você estude de maneira síncrono, tá? Que você assista as aulas ao vivo. As aulas são ministradas todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20h30 aproximadamente, tá bom? Que é para não ficar cansativo. Você pode estudar de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul. Querendo ou não, as provas são todas elas, ou melhor, as apostilas, todo o material em PDF, são baseadas em prova FAPEC. Então, você está se preparando para as provas FAPEC que virão. Mas, é claro, você tem acesso a outros exercícios que a apostila também traz, outras bancas, as principais bancas que ministram aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no nosso município, aqui no estado, tá bom? Venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada agora, turmas de quarta-feira, 18h30, horário do MS, tá? Se você é aí do interior do Paraná, interior de Goiás, interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, você aí opera com o horário de Brasília. Aí as aulas começam às 19h30, tá? 18h30 é o horário aqui do MS, tá bom? Isso é, você pode estudar comigo de qualquer lugar do Brasil. E sempre lembrando, as aulas são todas gravadas, disponibilizadas em plataforma específica. Quer maiores informações? Vou deixar aqui na tela o meu WhatsApp, tá? E também vou deixar aqui na descrição o link para o grupo de divulgação do meu curso, tá? Lá você pode acessar o grupo, é um grupo de WhatsApp, e a gente pode conversar sobre valores, qualquer dúvida, caso você tenha. Sempre lembrando que eu mantenho 2 turmas a mais do Gramática Descomplicada. Aos sábados agora, em julho, vai começar o módulo 2. Ele se concentra em morfologia, estudo do verbo, estudo dos pronomes e das demais classes de palavras. Ele ocorre aos sábados, das 14 e aproximadamente às 16 horas. Também, sempre lembrando, é horário de MS, tá? E também eu tenho uma turma às terças-feiras, das 18h30 às 20h30. Já estamos agora em julho entrando no módulo 3, sintaxe do período simples e sintaxe do período composto. Quer entender a diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal? Quer entender como é que se localiza o núcleo do sujeito da oração e assim você faz a devida concordância com o verbo?
Venha estar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Agora 3 turmas para você. Turma às terças-feiras, turma às quartas-feiras e turma agora aos sábados. Na quarta-feira, módulo 1, Gramática do Zero. Venha estar comigo, as aulas começam no dia 10 de julho. Na semana do dia 10, começamos também os outros módulos, o módulo 2 e o módulo 3. Pode escolher a turma que você queira fazer o Gramática Descomplicada. Venha estudar comigo. Avisa os dados? Avisa os dados. Então agora, vamos comigo. Venha para a prova. Aqui a prova. Como eu disse, né, eu poderia escolher qualquer prova, as questões de língua portuguesa foram as mesmas, tá? Isso mesmo. Aqui a prova para você dar uma olhadinha. Propriamente dita, a prova do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, uma prova de psicólogo, tá? Então nós temos aqui a prova de psicólogo, notem aqui a prova branca, a prova 1, tá? Se não me engano, a prova de psicólogo teve 4 provas. As questões são as mesmas. Eles só alteram a ordem das alternativas, tá? Se não me engano, eu acho que nem a ordem das alternativas... Desculpa. A ordem, isso mesmo, é sempre a mesma 1, a mesma 2, a mesma 3. O que alterna são as alternativas, elas que alternam. A gente tem o texto, um texto relativamente grande. Contudo, o que acontece? Se você participou da minha turma, se você participou do meu aulão, eu sempre disse, leia o texto em último caso, tá? O que você vai fazer? Vai fazer a leitura direcionada, tá? Que a Fundação Getúlio Vargas assim o faz. Então, notem aqui a questão 1. Mas a prática teve uma consequência terrível. Os descendentes ficam mais e mais parecidos geneticamente, tá? Então ele fala, manuais de estilo tendem a desaconselhar a repetição de palavras, tá? Sob a alegação de que isso prejudicaria a eufonia, quer dizer, o texto deixa de ficar bonito, o texto fica cacafônico, tá? Na passagem acima, porém, a repetição dos advérbios mais desempenha uma função para indicar o quê? Uma ressalva? Uma intensidade? Não, algo que é progressivo, uma progressividade, tá? Então, mais e mais, algo progressivo, correto? Segundo, inclusive, o gabarito preliminar, tá? Tá aqui a prova de psicólogo, prova 1, para você dar uma olhada. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Sempre lembrando que no seu edital teve lá a ocorrência do seguinte, de níveis de linguagem, né? Aquilo que é norma culta e aquilo que é colóquio, tá? Então, dá uma olhada nessa questão. Pontinhos pretos dentro da banana, caso você esteja se perguntando, não são sementes. Aqueles pontinhos, notem que é quase uma gíria, é como se ele dissesse, sabe aqueles, né? Na gíria alguém falaria assim, você tá ligado naqueles pontinhos pretos, né? Então aqueles pontinhos pretos, ele está tentando fazer o quê? Simular uma proximidade entre enunciador e leitor, tá? Essa seria a alternativa correta, conforme o gabarito preliminar, e você vê que é realmente o efeito que ele causa. Terceiro, no texto predomina a função referencial. Qual que é essa função? É a função de passar uma informação, tá? Bom, apesar disso, a passagem que pode ser constatada a presença da função emotiva. O que é isso? É quando ela está centrada no emissor, tá? Então, aí o que ela faz? Ela faz algumas interferências. Necessariamente, podem ocorrer advérbios que exprimam, ou expressões que exprimam uma opinião pessoal. Então, notem que na terceira eu tenho, obviamente, na letra A, terrível, são opiniões. Voilà, né? Que é uma expressão francesa. Só que daí eu tenho aqui o pronome relativo que. O pronome relativo que é neutro, ele não exprime emoções. Então, ela não, tá vendo aqui? Não é uma marca emotiva, tá? Eis o problema também, uma marca emotiva. Então, a resposta correta, letra D. Número 4, diz lá, textos produzidos em registro semiformal, que é o caso, frequentemente apresentam usos que não obedecem às prescrições gramaticais. Um exemplo dessa situação pode ser visto na seguinte passagem. Então, o que acontece? Por exemplo, você não é segredo para ninguém, eu trabalho na Mandetta Concurso, tá? Muitos dos meus alunos que fizeram essa prova, né, são lá da Mandetta Concurso. E eu tive mais de uma turma, quando veio a ideia, né, a iminência, né,
de ter um novo edital, de sair o concurso público, foram abertas várias turmas, até que se abriu a turma, necessariamente a turma de edital, né? E aí o que acontece? Quando nessa turma preparatória, uma turma que antecedeu, né, o, o curso propriamente dito, que nós chamamos de curso edital, algumas pessoas falavam para mim assim, não, professor, não, falavam para mim não, né, faziam pior, né, divulgavam em redes sociais que no curso da Mandetta só estudava gramática, que isso não acontecia da prova UFG, Fundação Getúlio Vargas. Bom, um total desconhecimento, né, a respeito da prova. O que você tem aqui agora? Só para justificar. O que você tem aqui agora? Uma ocorrência gramatical. Se você não sabe as regras gramaticais, não tem nem como você fazer a questão. É como aquela frase, né? Se você não sabe brincar, não pode descer pro play. Então não vem fazer a Fundação Getúlio Vargas se você não manja de gramática. Tem que ter conteúdo gramatical. Então dá uma olhada aqui. Qual seria o erro gramatical aqui? Todas as frases. Depois você faz uma leitura, dá um print na tela, faz a leitura de todas elas. O erro é óbvio, é um caso aqui de começar o pronome oblíquo ou melhor, começar a frase com o pronome oblíquo. Isso é inaceitável do ponto de vista gramatical. Então tem que se estudar gramática, sim, para a Fundação Getúlio Vargas. Quem participou das minhas aulas, levou as minhas aulas com afinco, lembra que eu enfatizei, não se pode começar a frase com pronome oblíquo. Se opôs, quer dizer, opôs-se seria a frase correta. A errada é a letra E. Vamos para o 5? Olha o 5. Diz lá, a banana teria surgido, então, um fato hipotético, tá? Já na outra ele diz, a Guatemala mergulhou em uma guerra civil que duraria. Esse duraria, ele já está no sentido de algo que ocorreu no passado e se estende, né? Se estenderia até a presente data, né? Então, algo que se estendeu, ela duraria 36 anos, né? Algo que se estende. Nas duas passagens acima, o futuro do pretérito exprime significados distintos, isso é, um é hipotético e um algo que se estende, tá? A alternativa em que o futuro do pretérito apresenta respectivamente os mesmos significados é, então, neste caso, os mesmos significados, dá uma olhada. O acusado alegou que a vítima teria reagido, hipótese, tá? O aviso que ele avisou que chegaria tarde, quer dizer, algo que se estende do passado e vai até o ato supostamente acontecer. A resposta fica sendo a letra A. Agora nota a letra B. Se fosse você, não viria. Então, algo hipotético, tá? Beleza. Mesmo em uma situação dramática, ele não colaboraria. Algo hipotético, tá? Antigamente, eu achava que estaria rico aos 30 anos. Algo que se estende do passado, você vê que é o inverso. Isso ocorre somente no segundo pressuposto. Você me ajudaria com esse problema? Hipotético, tá? Antigamente, eu achava que estaria rico aos 30 anos, né? Então, faltou aqui a ocorrência do verbo auxiliar que a gente presencia no caso, na primeira ocorrência, tá? E a letra E, ninguém te ajudaria. Naquele momento, eu não sabia que daria tudo certo, também algo hipotético. Então, as únicas que coadunam é a letra A, tá? A letra A. Número 6, diz assim, aqueles pontinhos pretos dentro da banana, caso você esteja se perguntando, tá? Então, a gente tem aqui uma ocorrência de uma oração subordinada adverbial condicional. Mas olha o que ele vai dizer. Tipicamente, uma oração condicional expressa uma condição que precisa ser satisfeita para que uma determinada situação seja verdadeira. Na passagem acima, porém, isso não ocorre, o que caracteriza o uso não convencional. Por quê? Porque é algo que não está preso a necessariamente algo que se realiza ou não. Então dá uma olhada. Ó, caso ganhe na loteria, daria a volta ao mundo. Quer dizer, eu só vou dar a volta ao mundo se eu ganhar na loteria, senão não vou dar. Se você estiver com fome, tem comida na geladeira. Quer dizer, se você não tiver, não precisa. É algo que não se realiza, supostamente a letra B. Letra C. Se acaso você viesse, eu não me conteria de felicidade. Quer dizer, eu só vou ficar feliz se você vier.
vão ajudá-lo com essa tarefa, ainda que você não mereça. Agora, aqui não tem nenhuma ideia, porque não é ideia de condição, é ideia de concessão, embora você não mereça, tá? E a letra E, posso até, vamos lá, deixa eu deixar aqui mais para cima. Posso até, vai comigo, letra E, posso até ir com você, mas desde que você se comporte, quer dizer, eu só vou com você se você se comportar. Então, também é um fato que se realiza. A única que coaduna com aquilo que está no enunciado é a letra B. Tudo correto, cara, correto. Olha o 7. Mas também tem um ponto fraco. As bananas são geneticamente idênticas, clones umas das outras. Tá. Nessa passagem, os 2 pontos traduzem uma especificação. Dentre os usos abaixo, a única que os 2 pontos não traduzem uma especificação, e sim uma explicação. Então, ele quer não especificação, ele quer explicação, tá? Então, vamos lá, faz comigo aqui. Diz assim, e já existe neste caso aqui, de novo, uma especificação. Ele está especificando tá? Beleza, letra B. Mas a prática teve uma consequência terrível. Os descendentes ficaram mais e mais parecidos geneticamente. De novo, uma especificação, né? Isso porque papuásios descobriram um método curioso para reproduzir a planta. Bastava cortar. Então aqui eu tenho uma interrupção de ideia. Então ele interrompe a ideia abruptamente, por isso que ele coloca os 2 pontos, mas também não é uma explicação, tá? Olha a letra D. Após a infecção, o solo fica contaminado por mais de 30 anos e não há nada a fazer. 2 pontos. Esse elemento em latim é imune a todos os agrotóxicos, por isso que não há nada o que fazer. Então agora sim, agora ele está explicando que era o que ele queria, tá? De novo, aqui na letra E a gente tem uma interrupção abrupta, também não é uma explicação. A resposta correta, letra D. Número 8 diz assim. A conjunção E, essa daqui eu vi muita gente conversando sobre essa questão. E aí o que acontece? Notem que o texto ele tem uma determinada informalidade. Notem que o elaborador, muito sabiamente, o que ele faz? Ele se previne. Por quê? Porque a conjunção E, ela tem sim valor aditivo, ou claro, valor adversativo. Contudo, ele quer um que tenha valor conclusivo. Ora, mesmo ele sendo um texto informal, ele é um texto referencial. Ele é uma dissertação. E como uma dissertação, um texto que quer informar, né, uma dissertação expositiva, o que ele vai fazer? Ele vai chegar ao final para concluir o seu raciocínio. Notem, então é claro que isso não estaria no 2º parágrafo, não estaria no 6º parágrafo, não estaria no 4º parágrafo. Onde isso estaria? No 16º parágrafo. Dá uma olhada. As tropas de Castilho invadiram o país em 18 de junho de 1954. O exército não reagiu e, assim, 9 dias depois, o presidente Guzmán acabou forçado a renunciar. Questão correta, letra E, tá? 9, olha o 9. Dentre as alternativas abaixo, o único caso em que o significado do elemento sublinhado foi identificado incorretamente. Gramática, estudo de conjunções. Então você que se recusou a estudar gramática para fazer Fundação Getúlio Vargas, está aqui mais uma questão estritamente gramatical. O mas, ele é adversativo, correto. Então, ele dá uma ideia de oposição. De forma acentuada, é um advérbio, e um advérbio de modo correto. Por isso, é uma conjunção conclusiva. Como Carlos II, letra C, é uma comparação. E na letra D, por isso, é uma conclusão. Agora, à medida que é uma conjunção proporcional, ela não dá ideia de finalidade. A errada é a letra E. Faz a 10 comigo. O mesmo. Então, notem, os séculos se passaram e, à medida que as rotas comerciais foram se espalhando pelo mundo, o mesmo aconteceu. Quer dizer, o mesmo quer dizer a mesma forma. Olha o que ele vai falar. Manuais de estilo tendem a condenar a expressão o mesmo. Qual que é condenado? Aquela, ele saiu mais cedo. O mesmo não levou a carteira. Não, peraí. Então, você não precisava do mesmo. Você só precisava dizer que ele não levou a carteira. É uma redundância, tá? Isso que ele está dizendo. Manuais condena como estratégia para retornar um elemento citado anteriormente. Errado. Agora, há casos que essa passagem
como é o caso da passagem acima, em que esse uso não é problemático. Por quê? Porque ele quer dizer que aconteceu da mesma maneira, tá? O mesmo aconteceu com a banana, da mesma maneira. Então vamos procurar? Vamos procurar, vamos lá. O irmão do meu amigo saiu cedo, mas o mesmo nunca tem hora para voltar. Mas nunca tem hora para voltar. Não precisava desse o mesmo. Tá errado. Letra B. É melhor tomar cuidado com esse carro, porque sempre dá defeito. Não precisa do mesmo, tá? Agora olha a letra C. O mundo se mobilizou para derrotar a Covid, mas o mesmo não ocorre com as doenças tropicais. Quer dizer, a mesma coisa. Então, correta a letra C, tá? Aí, de novo, o mesmo para retomar o elemento anterior, sendo que é totalmente desnecessário, tá? Vai para o 11. Olha o 11. Nas alternativas abaixo, vemos à esquerda uma passagem do texto 1 e à direita essa mesma passagem, reescrita com acréscimo ou supressão de pelo menos uma vírgula, tá? Aqui é o seguinte, olha o que ele quer. O único caso em que essa alteração não produz mudança substancial, quer dizer, que mudanças pequenas podem ter, de significado, nem acarreta erro gramatical, porque algumas ficam erradas. Aí logo na letra A, o que a gente tem? A gente tem a supressão, ou melhor, a gente tem um acréscimo de uma vírgula entre estranhamente. O que essa vírgula foi colocada? Ela é facultativa? É. Só que essa vírgula, claro, enfatiza o estranhamente. Então, ele faz, sim, uma alteração que não é substancial, mas altera o significado. De maneira sutil, como ênfase, sim, mas altera. Então, não é o caso. Todas as outras, ela tem erros, tá? Como, por exemplo, aqui, na hora que ele foi colocar o aposto que explica quem era o Carlos, chamado de um enfeitiçado, ele tira. Então fica errado, tá? Aqui mesmo procedimento, ele tira a vírgula entre os elementos de aposto, que vai explicar. Carlos II, rei da Espanha, está explicando. Então deveria que ter a vírgula, não pode tirar, tá? Agora dá uma olhada nessa vírgula aqui, que curiosa. Os descendentes foram mais e mais, a ênfase, né? Parecidos geneticamente. E foram. Por que ele colocou a vírgula? Para você não confundir com esse outro E, tá? Agora, note que essa vírgula é totalmente desnecessária. Por quê? Porque a gente coloca o E na aditiva quando os sujeitos forem distintos. Vê? Isso é gramática, tá? Então, não precisaria dessa vírgula. Essa vírgula foi colocada única e exclusivamente para não ser confundido com esse outro E. Então, ele retirou. Os descendentes foram mais e mais parecidos geneticamente. E foram acumulando. Quem que foram? Os descendentes. A resposta correta é a letra D. Legal? Boa, né, cara? Número 11, letra D. Número 12. A bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos, não tem sementes. Isso a torna muito mais agradável de consumir. A reescritura dessa passagem, que não gera erro gramatical, é. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns erros. Quer ver? Gramática. Então, para você que não gosta de gramática, não tem como acertar a questão. Dá uma olhada aqui, ó. Isso torna... Não pode, tá? Por que não pode? Porque o isso, como pronome indefinido, atrai o pronome oblíquo para perto dele. Então, nesse caso aqui, com pronome demonstrativo, né? Então, nesse caso aqui, a colocação pronominal tem erro, tá? Olha a letra B. Bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos, não tem sementes, tá? Beleza. Isso lhe torna errado, porque se torna alguém. Ele não é objeto indireto. Se não é objeto indireto, não pode receber o lhe. Então fica errado. Letra C. A bananeira doméstica, que as frutas nós comemos... Olha o erro. Nós comemos as frutas da bananeira. Então existe uma regência, porque o que é pronome relativo, tem função de adjunto adnominal. E o adjunto adnominal, ele evoca posse. Então são as frutas da bananeira. Então, o que está faltando aqui? Está faltando um D. A bananeira doméstica, de que as frutas nós comemos. Porque nós comemos as frutas da bananeira. Tá? Tá errado. Tá errado. Olha a letra D. A bananeira doméstica, cujo asfro... Errado. Eu lembro que foi na aula de cujo que alguns alunos, né, entraram em contato com o Mandetta e falaram, não, o professor só está dando aula de gramática, não cai gramática aqui para você. Um uso do cujo. Gramática. Não se usa artigo depois do cujo. Letra E. A bananeira doméstica, de cujas frutas nós nos aproveitamos. Porque quem se aproveita de. E o aproveito do quê? Das frutas. Contudo, regra.
o cujo não aceita preposição na frente dele. Então a gente tem que colocar o cujo, ou melhor, a preposição atrás do cujo. Fechou? A resposta correta é a letra E. Vamos lá, vamos para o 13. 13. Diz assim, nas alternativas a seguir, há versões modificadas dos 3 períodos que compõem a passagem acima. A única modificada que acarreta erro no uso do acento grave, crase. Então ele quer uma errada. Ó, eu posso colocar crase antes de outras, eu fiz você decorar outra própria e mesma, dona, senhora e senhorita. São os pronomes que aceitam o artigo e assim vou aceitar o acento indicativo de crase. Isso leva à conclusão. Conclusão é uma palavra feminina, correto, tá? Então, notem, a produção, prejuízos, poderia causar prejuízos à produção. Quem causa alguma coisa a alguém, objeto indireto, crase corretamente colocada. Opa! Olha a letra D. Entenda que o que ameaça a banana e o esforço para que se chega a uma maneira de salvá-la. Artigo indefinido. Não se usa crase antes de artigo indefinido. O errado é a letra D. Tudo está certo. A errada é a letra D. 14. Nas alternativas abaixo, vemos à esquerda uma passagem do texto 1 e à direita uma passagem reescrita. Ele quer que não produz erro. Quer dizer, está tudo errado. De que ponto de vista? Adivinha. Do ponto de vista gramatical. Então, notem, ele trata-se, porque isso daqui é um índice de indeterminação do sujeito. Então, ele não provoca o verbo no plural. Mesmo que plantas passe para o plural, ele não pode ir para o plural. Por que ele não pode? Porque daí não tem como ele virar plantas, né? Virar sujeito paciente. Por quê? Porque a gramática não pode um sujeito estar preposicionado. O tratam-se está errado do ponto de vista gramatical. A bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos, correto? Tá. A bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos, não tem ser... Ah, olha o que ele fez. Ele mudou a bananeira para as bananeiras. Pode? Pode. Ele colocou cujas no plural também. Agora, o que acontece? Aqui tinha que ter um acento circunflexo, tá? Então tá errado, cara. 14 tá errado na letra B. Letra C. A bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos... Tá, isso aqui é o correto, né? A bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos, não possui... não possuem sementes. Então, neste caso, está invertido o sujeito, tá? A bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos, não possui... Ah, desculpa, não é esse o problema, perdão. Não possui, porque ele é o verbo possuir. Então, você não pode escrever possui com E. O verbo é o verbo possuir. No lugar do E tem que ser o I. Está errado. Também está errado, tá? O sujeito é bananeira. A bananeira possui sementes, mas aqui tinha que ser possui com I, tá? A bananeira doméstica, vamos lá. Na bananeira doméstica, cujas frutas nós comemos, não há semente. Correto. Verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito, não tem como ele ter concordância. Está correta a letra D. E voilà. Desenvolveu-se... Não, e bananeiras foram desenvolvidas. Aqui o correto seria desenvolveram-se bananeiras. Errado. Tudo errado. O correto é a letra D. 15 e última. 15 diz assim. Operação... Tá. A única reescrita do período acima que preserva todas as relações de significado da passagem. Então vamos ler de novo. A operação de codinome PB Success foi organizada pela CIA, que armou, financiou e treinou 480 homens. E também é aditivo, tá? E também organizou um bloqueio naval. Então vamos lá. A operação, codinome, tal, que, além de armar, adição, treinar, financiar e treinar, ainda organizou, além, ainda, adição, correto. Até aqui, a correta é a letra A. Letra B. A operação, a fim de quê? Finalidade. Não tem sentido de finalidade no anterior. Gramática, tá? Vamos lá, aqui... Por conseguinte, conclusão. Não tem sentido de conclusão, tem sentido de adição. Tá errado. Embora adversativa, não, desculpa, concessiva, não tem sentido concessivo. Errado, tá? E aqui, no entanto é adversativo, não tem valor adversativo. A resposta correta é a letra A, certo?
Pronto, terminamos. Volto a dizer, foram as mesmas questões de língua portuguesa, só mudaram a ordem das alternativas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e não se esqueça, venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Agora, 10 de julho, começam as aulas às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, certo? Mais uma vez, então, eu sou o professor Jessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.